Fala, meus amigos, muito boa noite a todos. Está chegando mais um Giro no Ar, aquele boletim com muito conteúdo informativo sobre o Vasco. Bora trazer as últimas informações sobre o Gigante da Colina, que segue com um trabalho focado visando na sua recuperação no Campeonato Brasileiro. O time do Fernando Diniz mede forças contra o Bragantino e fica a expectativa em campo se vai repetir, né? Aquela atuação consistente que teve no primeiro tempo contra o Melgar pela Sul-Americana. O Bragantino, aliás, que tem desfalques, dúvidas e muitos jogadores pendurados indo para essa partida, viu? Vou repercutir também a definição do adversário do Vasco na Sul-Americana. Mudou tudo, meus amigos. Bastaram 2 jogos ontem para mudar toda a conjuntura. E hoje, até o fim da noite, a gente vai ter aí, vai conhecer, né, o novo oponente na Sul-Americana. Isso e outras informações eu já te conto aqui tudinho desde já. Mas antes de prosseguirmos, não esqueça, hein? Deixa o like nesse trabalho, fortaleça, dê uma moral, recomende o nosso conteúdo, compartilhe se possível em grupos de Zap e vire um membro. Ou inclusive nos ajude aí com o Pix para manter esse trabalho de qualidade por mais tempo no ar. Bom, galera, o assunto de momento para o Vasco é o jogo contra o Bragantino, né? É notória a necessidade de buscar os 3 pontos nessa próxima partida em casa, subir na tabela, né? Escapar das últimas posições. Ninguém no clube cogita a perda de pontos em São Januário, né? Palco onde o Vasco fez as suas principais vítimas nessa temporada, as únicas por sinal, né? Porque até agora o time foi uma equipe caseira e não conseguiu aí ainda vencer fora de casa. Tem ainda essa chance contra o São Paulo na próxima rodada. Jogo esse que antecede a parada dos jogos em consequência aí do Mundial de Clubes. Diniz tem instruído seus jogadores a manterem a postura que tiveram contra o Melgar, com marcação em cima, troca de posicionamento, triangulações, construção ofensiva. Acima de tudo, manter a intensidade para que possa sair vencedor diante de um time que hoje é o 4º colocado do campeonato com 20 pontos e aspira neste momento as primeiras colocações desta competição. Como falávamos ontem, a tendência é do treinador manter o time que iniciou contra o Melgar, já que Hugo Moura e o Luiz Gustavo estão suspensos, né? O Jair deve seguir no time e seria aí o escolhido para atuar ao lado do Tietê. E o Lucas Freitas lá atrás como companheiro do João Victor. Nas demais posições, tudo na mesma. É o gás extra que o Diniz pede à sua equipe antes da parada, né? Que agora só terá esse jogo. E outro apenas dia 12 de junho. Então não é mais hora de poupar ninguém. Até porque será um mês de preparação depois desse jogo contra o São Paulo, visando a retomada do futebol lá na primeira quinzena de julho. Então, e nessa parada, abrindo um parênteses rápido, há uma tendência do Fernando Diniz manter o seu olhar mais diferenciado para o futebol da base, viu? Muitos questionam aí que o treinador, né, o porquê dele não ter ainda dado oportunidades a outros garotos, além do Ryan e do Luiz Gustavo. Mas isso é questão de tempo, meus amigos. Ele está lidando ali com essa questão com muito cuidado, não só pelo fato de não querer queimar etapas, como também de respeitar quem já está no grupo há mais tempo, né? Ele sempre bate na tecla de que ainda vem conhecendo melhor determinados jogadores, como o Garré, por exemplo. Então está fazendo isso aí com muita tranquilidade. É a tal calma e sabedoria, né? Então o Fernando Diniz deve fazer em breve aí um aproveitamento mais positivo das categorias de base do clube. Ele já trocou figurinhas com alguns profissionais das divisões e vem olhando ali com muita calma essa situação. Lembrando que o Fernando Diniz foi responsável por alçar e lapidar nomes que acabaram se tornando aí importantes no cenário brasileiro e internacional em seus últimos clubes onde passou, né? No Vasco não vai ser diferente. Isso é um fator que gera esperança na diretoria, que viu na contratação do Fernando Diniz esse cara, para não só mexer com os brilhos desse time, como para saber aproveitar melhor a garotada de São Januário, abrir as portas para esses jovens e lapidá-los da melhor forma, já que é uma marca registrada do Diniz. Bom, já que eu falei do Bragantino, eu vou dar uma pincelada rápida sobre o time de Bragança Paulista, que chegará ao Rio aí em breve, com algumas dúvidas e problemas, viu? No time que vinha jogando, 2 jogadores estão suspensos para essa partida. O zagueiro Guzmán, que recebeu o 3º amarelo contra o Juventude na última rodada, e o atacante Lucas Barbosa, que foi expulso também nesta partida. Além deles, outros 4 atletas seguem aí de fora por ordem médica, já estavam ficando de fora, né? Que são o Fernando, o Henry Mosqueira, o Douglas Mendes e o Augustin Santana. Além dessa situação,
5 jogadores vão para esse jogo do Vasco pendurados, hein, com 2 cartões amarelos. Enfim, são situações que podem influenciar aí, né, de repente, no ritmo da partida. Amanhã o setorista do Massa Bruta vai contar tudinho para vocês de como chega o nosso adversário para este duelo. Bom, e para encerrar, vamos falar o quê? Da Sul-Americana. Hoje também é noite de Copas, meus amigos. De definição de quem o Vasco vai pegar nos playoffs desta competição. Ontem o cenário era favorável para uma situação, né? Havia aí 4 times que poderiam ser os adversários do Vasco. Bastou acontecer 1 ou 2 resultados para que tudo mudasse radicalmente. E o Vasco estava lá embaixo, com uma das piores colocações em segundo lugar, acabou ficando como o 6º melhor segundo colocado da Sul-Americana. Isso obriga o time de São Januário a pegar o 3º melhor, 3º colocado da Libertadores. E hoje, com o panorama que está até esse momento em que eu gravo esse vídeo, é bom deixar claro, seria o Independiente del Valle do Equador. E esse clube joga na altitude, né, meus amigos? Então é um fator complicador. Mas tudo pode mudar, meus amigos, até mesmo Fortaleza, que do Vojvoda, que está mal das pernas, e hoje se classificaria direto como 2º colocado, pode ser um adversário do Vasco, caso não pontue contra o Racing. Lá fora, o Racing que é o líder do grupo. E sem falar nos times do Atlético Bucamaranga, da Colômbia, que também é desse grupo do Fortaleza, que joga contra o já eliminado Colo-Colo, mas lá no Chile e precisando vencer. E o Santo Antônio Bulu-Bulu da Bolívia. Mas esse daí, meus amigos, olha, até este presente momento, que eu estava gravando esse vídeo por volta de 8h30, o Olímpia do Paraguai, que joga contra esse time aí, estava vencendo o jogo, né? Estava, já no segundo tempo, estava vencendo o jogo por 2-0. Então, é uma situação difícil esse time aí conseguir postergar esta situação. De qualquer forma, a situação está em aberto e veremos aí até o final da noite, né? Porque esses jogos do Fortaleza aí e do outro time acontece a partir de 21h30. Então, muita água vai rolar aí. Até o final da noite já vai ter uma definição completa aí. Mas hoje, nesse atual cenário, segue sendo aí o Independiente del Valle. Time perigoso, né? Time do Equador perigoso e joga na altitude. E você, quem gostaria de ver sendo o adversário do Vasco nesse mata-mata, hein? Então, comente, participe. Bom, galera, eu tô indo. Valeu demais pela sua companhia. E amanhã a gente tem muito mais jornalismo no ar. Mas continuo pedindo, hein? Deixa o like, compartilha, muito importante essa sua moral aí pra gente poder seguir no ar, né? A gente precisa seguir no ar e eu conto com você. Um grande abraço, até amanhã.